Olá, amigos e amigas, nós estamos aqui hoje para falar de um tema que está super atual, né? E eu espero que a partir desse momento, dessa gravação desse tema, nós possamos vir cá outras vezes falar sobre saúde e estar passando para a população aquilo que realmente está acontecendo no meio científico, o que está acontecendo no Brasil e o que mais está chamando atenção hoje. Hoje nós viemos aqui para falar sobre o coronavírus. Nós temos aqui um convidado, o Dr. Eduardo, um grande amigo meu, e num cenário que a gente está fazendo a parceria da SEAD junto com o Miraí TV, nós vamos explicar um pouco mais o que é o coronavírus, as formas de transmissão, como evitar o coronavírus, tratamentos, o que a população deve saber mais do coronavírus. Eduardo, nós estamos aqui hoje, é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, doutor Deus. Falar um pouco mais sobre o corona, eu tenho sentido, Eduardo, que nas redes sociais estamos chamando muita atenção, né? Sobre dúvidas da população, um pouco a desejar pelas as fake news, né? Eduardo, o que você hoje pode me falar? O que é o coronavírus dentro da parte científica, né? Gente, exatamente, né? Nem só toda a população tem dúvida, mas a classe médica também, uma vez que é uma infecção nova, né? Esse vírus, coronavírus 19, realmente ele é um vírus novo, né? Ele surgiu então na China no final do ano passado e a partir daí ele se disseminou pelo mundo, ganhando a Europa, Estados Unidos primeiramente e chegando aqui ao nosso país. Tá? Então, existe muita especulação justamente porque ela é uma novidade no mundo científico. Nós não temos tantos estudos, né, com relação ao coronavírus 19, né, que é conhecido cientificamente como SARS-CoV-2. Mas ele é um vírus que provavelmente se derivou de um outro coronavírus, né, e provavelmente chegou à raça humana, através dos chineses, pelo consumo de animais silvestres, uma espécie de morcego que existe na China, né? E aí teve a história da primeira contaminação, primeiro infectado, e daí se disseminou, né? Doutor Eduardo, eu realmente, como você falou aí, a parte médica, científica também tem suas dúvidas. E eu fico muito em dúvida em relação ao seguinte: nós temos hoje 1 bilhão e 200 milhões de habitantes hoje na China e a gente vê que a população sofreu muito, né? Mas uma população muito menor que a Itália, com 60 milhões de habitantes aproximadamente, com um número de mortalidade muito maior que da China. O que o senhor acha, o que o senhor entende sobre essa situação? Por que um número maior de mortalidade hoje na Itália do que na China, com tantos meses de doença ocorridos, já aproximadamente 4 meses de início na China e na Itália aproximadamente de 2 meses? Possivelmente, né, a transmissibilidade do vírus, do Covid-19, ela é muito grande, né, a capacidade de passar de uma pessoa para outra. Então, sem dúvida nenhuma, a densidade populacional tem muito a ver com essa questão da disseminação. E a mortalidade também está ligada à população que foi acometida, né? Se é uma população mais envelhecida, se é uma população que tem a prevalência de doenças crônicas aumentada. Então, a mortalidade também está relacionada à população que essa infecção acomete. Quando a gente fala sobre a população idosa, principalmente, e isso tem vinculado muito na mídia, que é só o idoso que morre ou pega a doença, seja lá de que forma se dá esse nome. É verdade que só idoso morre com a comorbidades, ou também o jovem hoje em dia tem algum estudo, algum relato científico falando de jovens saudáveis morrendo hoje em dia no mundo, no cenário mundial, no cenário brasileiro? Nós temos, né? No Brasil, o que chama atenção, Délcio, é que a letalidade do vírus ela tem sido maior do que aconteceu na Coreia, na China e na própria Itália. Né? Hoje, né, a mortalidade, a letalidade do Covid-19 está em 4,9%. Né?
Agora, todos podem se infectar sim com Covid-19. O que acontece, na verdade, é que realmente as pessoas com mais de 60 anos vão morrer mais. Para você ter uma ideia, as pessoas que têm mais de 80 anos, estima-se que elas tenham um risco de 15% de mortalidade, né? As pessoas entre 70 e 80 anos, por volta aí de 8%, 9%. E as pessoas de 60 a 70 anos, por volta de 4,6%. E realmente, pessoas com menos de 20 anos, a chance de morte é muito pequena. Tão pequena que normalmente não aparece nas estatísticas ou aparece com 0, alguma coisa por cento de chance de mortalidade. Mas é muito importante que toda a população entenda que a maioria dos infectados que nós temos confirmados está na idade entre 20 e 59 anos. O que significa? Você de 20, de 30 anos, não vai morrer da doença, mas o seu avô ou o seu pai pode morrer da doença. Então a transmissibilidade, né, a capacidade de uma pessoa passar para outra deve ser levada em consideração. Você vai manifestar sintomas comuns de um resfriado ou de uma gripe e vai passar para essas pessoas mais idosas que vão manifestar sintomas mais graves e serão diagnosticados talvez com Covid-19 podendo morrer disso, dependendo das complicações. Ô, doutor Eduardo, e falando dessa situação aí, né, dos idosos, né, eu tenho visto também uma preocupação dos pacientes que têm vindo ao meu consultório, por exemplo, com aqueles maridos, né, ou até mesmo as mulheres que têm que sair para trabalhar, sobre os filhos que estão ficando dentro de casa. Né? Quais são as preocupações? O que eu devo fazer uma vez exposto ao trabalho, na rua, para não contaminar quem está dentro de casa? Então, Odelson, você falou uma coisa muito importante que é justamente a prevenção, né? Como evitar aí realmente a transmissão do Covid-19. Né? Então são várias as medidas, mas são medidas, na maioria das vezes, gente, medidas simples, que a gente já está habituado a fazer para prevenir, por exemplo, a transmissão de uma gripe ou de um resfriado. Né? A gente deve ter o cuidado, muito importante, de lavar as mãos. Né? Chegou da rua, lava as mãos, tira o sapato, se possível, tira esse sapato antes de entrar em casa. Se não for possível, limpa a sola do pé numa solução de água com água sanitária. Dr. Delcio, existe até uma proporção recomendada, que é de 1 de água sanitária para 9 de água. E aí você limpando o solado do seu sapato na entrada de casa, você já está diminuindo a chance de levar para o chão da sua casa, que às vezes tem um bebê andando pelo chão. Né? Então lavar bem as mãos, né? Evitar de deixar sacolas em cima dos balcões, da cozinha e tudo mais, higienizar o que vem da rua. Na verdade, te interrompendo um pouco, Eduardo, já são situações que a gente deveria estar acostumado, né, a fazer, né, higienização, né? Exatamente. A gente tem o costume de países de primeiro mundo que entra dentro de casa, tira o sapato antes de entrar, porque é um local realmente de higiene, onde é que você vai muitas vezes fazer a sua alimentação, tem um filho brincando no chão, né? Uhum. Outra situação que eu tenho visto muito, será que é só o álcool gel que está habituado a fazer a higienização correta das mãos? Porque nós vivemos no país hoje, Eduardo, se você é ciente disso, trabalha na rede de saúde municipal, né? E acaba pegando essa gama dos pacientes, tanto classe A, B, C, D, Z, né? Que não tem condições nenhuma de ter sabonete dentro de casa. É verdade, Delcio. E aí eu fico pensando, peraí, será que nós estamos difundindo correto a situação do Brasil? Não é isso? Será que é assim que se deve fazer a higienização? Será que é só com álcool gel? Eu sempre deixo muito restrito ao meu paciente que não é só o álcool gel, não é só o álcool 70. Eu até falo uma linguagem popular que quem não tem um cão caça com gato. Né? Existe a água corrente, chegou em casa ou está no serviço, lave as mãos corretamente. Com sabão, isso mesmo. Doutor, eu não sei a técnica de lavar a mão. Meu amigo, não sabe a técnica? Nós estamos aqui para ensinar, não tem problema nenhum. Mas enfia a mão debaixo da torneira, surra bastante as mãos, gaste pelo menos 1 minuto surrando as mãos, raciocine um pouco mais. Se o problema está debaixo das unhas, vírus ou bactéria,
passa bastante escova de roupa, não é isso? Isso, aparar as unhas. Né? Aparar as unhas, que a grande maioria das pessoas tem dentro de casa, é a escova de roupa, o surrão, passe debaixo das unhas, deixa a água correr, né? Chega em casa do serviço, aquele marido que, ou a mulher que chega cansado, né? A gente entende isso muitas das vezes, chega 10 horas da noite, 11 horas da noite, vai direto para a cama. São momentos que tem que fazer o sacrifício, tirar daquele ambiente natural, aquilo que se foi criado e passar por medidas novas. Tome um banho antes de deitar, troque a sua roupa. Essas são algumas situações que você vai estar evitando de contaminar o próximo. Concorda comigo? Exatamente. Então, na verdade, são medidas muito simples, né? O Dr. Delcio mencionou as unhas, então manter unhas aparadas, cabelos bem aparados também, né? O vírus, o Covid-19, o coronavírus 19, ele é um vírus resistente no ambiente. Diferente de outros vírus que morrem poucas horas depois de deixar o hospedeiro, o Covid-19 não. Ele pode sobreviver nas superfícies, como balcão, como chão, né, como vidro, por até, em média, 5, 6 dias. Então, são muitos dias. O que acontece? A transmissão, aí vamos tocar nesse ponto, né, doutor Delcio? Como que é feita a transmissão do Covid-19? O Covid-19, a transmissão é feita ou através de gotículas e aerosol, né, gotículas que saem da boca ou que saem do nariz através do espirro ou uma respiração profunda, uma expiração profunda, ou através de aerosóis em caso de procedimentos, né? E também através do contato direto com a pessoa que está com o vírus. Então, o beijo na boca, o beijo no rosto, depois a pessoa passa a mão no rosto e come uma maçã, né? Então, o abraço, a pessoa tocou a camisa do amigo e a camisa desse amigo, um outro colega tinha espirrado nela. Então, ele vai comer a maçã dele pensando que está com a mão limpa, porque às vezes ele lavou poucos minutos antes de comer. Então, ter esses cuidados realmente é muito importante porque o coronavírus 19 ele é um vírus resistente no ambiente, né? Ele podendo sobreviver em média 5 a 6 dias. E aí, doutor Delcio, então manter cabelo curto, manter unhas aparadas, pessoas que têm barba, ou tira a barba, ou mantém bem aparadinha mesmo. Por quê? Porque é local onde você pode perpetuar esse vírus e levar para o ambiente da sua casa. Né? Então, ao chegar em casa, se você circulou no meio de muitas pessoas, e aí eu não estou falando só de quem trabalha no hospital, como nós não, né? Chega em casa, a primeira coisa que faz, tira a roupa, antes de abraçar seu filho, tome um banho. Banho, né, Delcio? De shampoo, sabonete e água. E água corrente. Você não vai preocupar em passar álcool no corpo, não, gente. Tá? O vírus ele não é resistente à água e sabão. E nem, doutor Eduardo, uma coisa também que é uma utilidade pública, nem passar álcool no corpo e ir pro fogão fazer comida, né? Pelo amor de Deus, nós já temos acidentes aqui em Itabira, né, relacionado a isso daí. Então, muito cuidado, principalmente o idoso, gente, ele esquece, né? Ele se esquece que aquilo é um álcool, que aquilo é inflamável. Então, principalmente álcool líquido, não usar para higienizar a mão. Usar o álcool gel e se necessário, se você tem água e sabão, não precisa usar álcool gel. As pessoas estão usando muito álcool gel dentro de casa. O álcool gel ele é para você ter no seu carro, na sua bolsa, para onde você vai. Né? Pegou o mototáxi? Álcool gel. Entrou no seu carro? Álcool gel. Ônibus. Né? Andou no ônibus, pega na bolsa o álcool gel e higieniza a mão. Na sua casa tem água e sabão para todo momento que você precisar. Uma coisa também, doutor Eduardo, que a gente vê que está onerando muito, né, trazendo um pouco de gasto para a população e também está sendo uma verdade na internet, na televisão, são as máscaras, né, para se proteger dos aerosóis, né, da saliva, do vírus em si. Né? Excelente. As máscaras elas estão sofrendo um acréscimo no valor, né, uma coisa gritante. Né? Por exemplo, uma máscara cirúrgica, que é aquela mais fina, para a população entender um pouco mais, centavos, né? Custava 7 centavos, hoje em dia está custando R$5, né? Isso. E R$5. E não estão encontrando para abastecer os hospitais. E onde é que se pede-se para usar a máscara por no máximo 4 horas no dia, você vai fazer uma conta de um trabalhador que está trabalhando 8 horas por dia, são R$10 no bolso do trabalhador brasileiro, né? Do trabalhador ou do empregador. Ou do empregador.
E hoje a gente está vendo que tem fábricas, né, pessoas que estão realmente se virando no 30, né, fábricas caseiras fazendo as máscaras de pano, né, outras de tecido de algodão, e está se vinculando novamente às new fakes, falando que não adianta cobrir a face, o nariz ou a boca com essas máscaras. Eu sempre falo que se você está exposto à situação, com o nariz, com a boca, com a face, com os olhos, sem nenhuma proteção, é muito fácil raciocinar que isso tem que ser pior. O senhor concorda comigo? Exatamente, né? É melhor você usar uma ferramenta que você domina do que você usar uma ferramenta de última geração que você não sabe como usar. Então, na verdade, o que a gente fala a respeito troca miúdos, desculpa. Dirigir um Fusquinha é muito mais fácil que uma Ferrari. Se você não for o dono da Ferrari, sim, né? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer, a orientação para a utilização de máscaras caseiras, né, o Dr. Delcio, ela é muito válida. E ao contrário de que muitos dizem que ela não funciona, existem estudos sérios conduzidos comparando, né, o efeito, a eficácia dessa máscara cirúrgica, né, de qualidade, testada com o número do Inmetro e tudo mais, e as máscaras caseiras feitas em casa. O que a gente sabe, Dr. Delcio, é que as máscaras caseiras, elas protegem tanto quanto é de qualidade aquele material. E o que é um material de qualidade? Quando a gente olha através de um tecido, você vê que a luz ultrapassa esse tecido. Então, quanto mais denso for a malha desse tecido, menos a luz vai ter capacidade de atravessar. Então, se eu tiver uma máscara que foi feita com as recomendações, que eu vou falar algumas aqui, e que você não consegue ver com facilidade a luz, essa máscara ela é mais eficaz. Tá? Todas as máscaras caseiras devem ser confeccionadas com 2 camadas de tecido, né? Então, preferencialmente, uma trama de algodão, como um brim, por exemplo, que é uma trama bem densa que vai proteger mais. Ela tem que cobrir todo esse conjunto de nariz, boca e queixo. Idealmente, ela deve ficar bem acomodada na face, de forma que eu fique com menos espaço sobrando para que haja contaminação. As laterais têm que estar tampadas também. Exatamente, doutor Delcio. Olha como que está aqui, ó. Tá bem protegido, né? E a máscara caseira, doutor Delcio, ela também satura, né? Ou seja, a eficácia dela também é temporária. Saturação que você está querendo me dizer, doutor, que se a pessoa consegue respirar, seria isso? O que seria a saturação da máscara? Na verdade, não. Quando a gente fala saturação, é que o tempo de proteção cessou. Né? Então, uma máscara caseira, tal como uma máscara cirúrgica, ela tem uma proteção de 2 a 4 horas. Se você está tossindo, você vai molhar essa máscara com muito mais frequência, né, mais intensidade do que no uso habitual. Então, se você está tossindo, você tem que trocar mais vezes essa máscara. Você percebeu que a máscara está molhada, ela tem que ser... Então, lavar essa máscara de jeito nenhum. Qual máscara? A cirúrgica. Essa daqui não. Essa daqui, ela deve ser descartada e você deve pegar outra. Mas a sua máscara caseira, feita de tecido, pela costureira do seu coração, pela sua vozinha, pela sua esposa, né? Ela é muito válida. Você pode ter 4, 5 máscaras dentro da sua mochila de trabalho e utilizar e ir trocando essas máscaras e colocando num recipiente, como por exemplo um saquinho com velcro. E aí você vai chegar em casa e vai lavar essas máscaras, viu, doutor Delcio? Não vai jogar fora. Vocês vão chegar em casa, mergulhar lavar com água e sabão, mergulhar numa solução de água sanitária, 1:9, 1 de água sanitária por 9 de água, e deixar pelo menos 20 minutos. Secar ao tempo, ou mesmo deixar secar ali no varal e depois passar com ferro. E uma grande vantagem que eu vejo sobre essas máscaras feitas em casa, as caseiras, voltando à situação do valor, né? Que com uma máscara cirúrgica que está custando hoje R$5, você consegue fazer 5 máscaras caseiras. Porque muitas das vezes você vai fazer com retalho, né? Doutor Delcio, a gente falou da importância de proteger as crianças, né?
A criança ela tem uma importância muito maior porque ele é um hospedeiro, ele é um facilitador. É o maior hospedeiro, né? Ele é um hospedeiro que vai passar para o vozinho, vai passar para os pais, né? A doença. Então você imagina você convencendo o seu filho a usar essa máscara aqui. Agora você imagina, doutor Delcio, você convencendo o seu filho a usar a máscara do Homem-Aranha, a usar a máscara do Ben 10, Tiny Toons, do Ben 10, né? Eu ia falar pica-pau, mas eu acho que nossos filhos não são da época do pica-pau, né? Mas enfim, uma máscara divertida, né? Essa eu acho que é uma moda que vai pegar, é uma brincadeira que vem para o bem mesmo, né? Cada um com uma máscara mais estilosa, só não esquecendo realmente que ela tem que ser eficaz, né? Ela tem que proteger você contra o Covid-19. Agora vamos falar um pouco agora, doutor Eduardo, sobre o diagnóstico, né, da doença, né? Nós já passamos aqui pela situação do que é o vírus, né? De quais são os meios de transmissão do vírus, né? Como é que você evita a contaminação do vírus. A gente tem visto também que a situação do diagnóstico laboratorial do vírus, ele é bastante caro, né, para a população brasileira. E com a outra preocupação, falta-se, né, os exames laboratoriais, né, porque a demanda está muito alta, né? Hoje em dia a gente sabe que espirrou, tossiu, o paciente já entra numa suspeita do coronavírus ou Covid-19. Por quê? Porque se trata de uma gripe, né? O vírus traz praticamente os mesmos sintomas de qualquer outra gripe normal. Então, como esse número de pessoas gripam muito no Brasil, principalmente nessa época do inverno, também o número de diagnóstico teria sido o mesmo tamanho, o mesmo número, né, de pessoas gripadas, que não é a verdade, né? Nós estamos tendo hoje um problema seríssimo de diagnóstico da doença. O diagnóstico da doença ele se deve muito pela questão, primeiro pelos sintomas, né? Ele não tem como fugir, né, do diagnóstico médico, né? A gente sempre fala que a clínica médica suspeita clínica, né? Ela é soberana, não é isso? E depois a gente vem com os exames laboratoriais para fazer a confirmação. Eu queria que você desse uma pincelada para a gente um pouco mais na situação. O que tem se falado hoje de protocolo de diagnóstico do Covid-19? Deus, excelente colocação. Então, primeiro é o que é um caso suspeito de Covid-19, né? Então, quando eu penso numa pessoa que tem sintomas gripais, então eu penso uma pessoa que apareceu com tosse, com coriza ou eliminação de secreção pelo nariz, né? Uma tosse, normalmente uma tosse seca, associada a febre, mal-estar, e aí tem outros sintomas, né, como falta de apetite, cansaço, dores no corpo e às vezes diarreia e vômitos, né? Esses são sintomas de Covid-19 também sintomas de uma influenza. Então, para eu suspeitar de Covid-19, essa pessoa tem que ter esses sintomas que nós falamos aqui, né, doutor Deus, que são sintomas comuns da gripe, né? Então, uma febre, uma temperatura medida ou referida acima de 37,8, tosse seca, falta de ar, ou coriza, ou eliminação de secreção pelo nariz, e mais os outros sintomas que a gente falou. Então ela tem esse conjunto de sintomas e teve contato com alguém que era suspeito de Covid-19 ou alguém que estava em uma área de transmissão, como por exemplo Belo Horizonte hoje, né, doutor? Isso no cenário de Itabira, né? Isso, então a pessoa foi a Belo Horizonte, teve contato com alguém que tinha sintomas gripais e voltou e desenvolveu esses sintomas. Aí a gente vai pensar que ele é um suspeito de Covid-19. Né? O que fazer com esse paciente suspeito, desde a situação que ele foi ao seu consultório, né, com esses sintomas? Qual o próximo passo a fazer com esse paciente? Exatamente. Então, a primeira coisa é a pessoa saber o que ela vai fazer, né, doutor Deus? Então, se eu estou tossindo, se eu estou tendo febre, eu estou tendo sintomas gripais, eu vou para o hospital? E aí, doutor Deus? Olha, eu acho muito bacana, né, porque começa a aparecer gráficos, começa a aparecer desenhos ilustrativos, né, de como conduzir esse paciente, né, como é que vai ser a condução dele da parte técnica.
Então, temos hoje ilustrado, até mesmo no Instagram da Prefeitura Municipal de Itabira, quais são os sintomas do Covid-19, o que fazer dentro desses sintomas. Perfeito. Né? Então, são 4 passos. A pessoa está com a coriza, ok? Nariz escorrendo. Ficar dentro de casa e observar. Então, nós não temos nenhuma situação dessa pessoa estar saindo e procurando atendimento médico. Porque não é suspeito, né? Não é suspeito. De Covid-19. Por enquanto, nós estamos pensando numa simples gripe. E uma simples gripe cura-se com o quê? Hidratação, né? Bastante água. Medicações sintomáticas. Quais são as medicações para sintomas? Uma dor no corpo, tomar um paracetamol, né? Um soro nasal para tirar um pouco da secreção. Perfeito. A pessoa depois aparece com a situação de uma coriza e febre. Deve-se acender a luz, né? Ela deve ficar em alerta. Porque nós estamos mudando o cenário já e estamos evoluindo um pouco mais a doença, passando de um simples resfriado ou gripe, né? Pensando na possibilidade de um Covid-19. A terceira situação, a mialgia difusa, que é a dor corporal, é isso? Uma tosse seca que não cessa, né? A coriza que continua e a febre de 38,8 para cima. 37,8 para cima. Procurar a unidade básica de saúde, né? Isso. Ou um consultório médico aqui. Porque a gente tem se falado também muito do SUS, e aí se cria uma divisão, um apartheid, né? De repente parece que o paciente particular também não tem direito à consulta, e não é isso que nós estamos querendo dizer. É procurar um atendimento médico naquele que, de preferência, ele tem um acesso livre, mais rápido. A pessoa começou a ter falta de ar, tosse, febre intermitente, uma dor corporal súbita e de difícil controle com medicamentos, procurar a urgência. A urgência nossa hoje em Itabira é o pronto-socorro Municipal de Itabira. Seria isso? Seria isso. Então eu achei muito interessante tudo que você falou, doutor Adelso, mas reforçar aqui que a falta de ar, né, ela realmente é mandatória procurar um pronto atendimento. Ela fala da urgência ou não? Exatamente. Né? Antes da falta de ar, os sintomas mais brandos, o paciente pode decidir por ficar em casa e observar, ou mesmo procurar o médico da confiança dele. Já a falta de ar, não. Ela realmente é mandatório que o paciente procure um pronto atendimento. Aí o médico, né, uma vez que o paciente buscou o atendimento, ele vai fazer o diagnóstico da parte clínica, né, através de exame físico, através da história do paciente e possivelmente, pelo aquilo que o protocolo pede, passar os exames necessários para fazer a investigação sobre a confirmação ou não da doença. E aí foi aquilo que eu te perguntei anteriormente, doutor Eduardo, quais que são os exames nesse momento a se pedir para fazer um diagnóstico confirmatório da doença? Exatamente. Então a gente só fala em casos confirmados da doença, e daí a grande discussão, por que nós temos tantos casos suspeitos, né? Itabira hoje 240 casos suspeitos, inclusive com uma morte, um óbito sendo investigado, e por que esses casos suspeitos eles não são descartados rapidamente? Né? Veja bem, a suspeita de Covid-19, ela surge a partir do momento que o médico atende um paciente que tem sintomas de Covid-19 mais vínculo epidemiológico. O que seria isso? Contato com alguém que tinha suspeita de Covid-19 ou viagem para um local onde haja transmissão comunitária de Covid-19, como o caso de Belo Horizonte, como o caso de Divinópolis, Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, né, doutor Adelso? Então, nessa situação, a gente já registra essa pessoa como suspeito de Covid-19. E por que não é descartado todos os casos? Porque somente os casos de moderada gravidade ou de severa gravidade é que serão realizados, nesse momento, os exames para confirmação diagnóstica. Tá certo, doutor Adelso? Então, se aquele paciente chegou no meu consultório, eu fiz o isolamento domiciliar desse paciente, cuidei desse paciente, acompanhei esse paciente, ele se curou,
esse paciente, se não houve necessidade de atenção hospitalar, ele não vai fazer exames, pelo menos de rotina, para confirmação de Covid-19. E é por isso que às vezes ele vai ficar no número de suspeito e não vai virar confirmado. Tá certo, gente? Isso por quê? Porque os exames que são realizados para diagnóstico do Covid-19, nós temos dois principais, que é a PCR real-time, que é um exame realizado em alguns laboratórios cadastrados, poucos laboratórios no Brasil, né, pelo Sistema Único de Saúde, através da FUNED, né? Da FUNED, e esse exame leva tempo, né? Atualmente, esse exame está ficando pronto em torno de 1 a 2 semanas, né? Então, o tempo mínimo para que esse exame fique pronto, né, nos laboratórios cadastrados como em Belo Horizonte ou H-Pardini, é de 3 dias. É um exame trabalhoso, é um exame caro e que não está indicado fazer nos casos de sintomas leves da doença. Tá bom? Já a sorologia, que agora nós temos aí a divulgação de alguns laboratórios, né, doutor Delcio, da disponibilidade da sorologia para Covid-19. Isso aí a gente também parabeniza, né, a questão laboratorial de Itabira, que é um avanço muito grande, né? Nós estamos falando hoje de 853 municípios de Minas Gerais, e se tiver 7 municípios que têm na linha particular esses exames diagnósticos, eu creio que é muito falar sobre isso, né? Nós temos que realmente parabenizar, né, essas empresas pioneiras e que investem mesmo na melhoria e trazer em tempo recorde mesmo, né, doutor Delcio, esses exames para que eles estejam disponíveis para nós. Mas realmente, gente, a sorologia para Covid-19, ela é um tanto quanto frustrante, porque a gente só pode pedir esse exame a partir do 9º ou 10º dia de sintomas. Então, quando você pede esse exame, ele já vai confirmar, porém já numa fase final da doença, né? Então, ou o paciente já complicou e internou, né? Ou o paciente realmente já está na fase de cura, né, doutor? Porque o exame, né, doutor Eduardo, é uma situação útil, né? Porque é a única situação que você faz realmente um diagnóstico certo da doença, mas ele traz um pouco de frustração porque a sensibilidade desse exame, isso quer dizer a certeza desse exame, né, a especificidade dele, vai se dar com 10 dias de sintomas, né? Então, com 10 dias de sintoma, a pessoa que tem que se prolongar com uma situação grave da doença já está com falta de ar, né? Provavelmente vai estar internada no pronto-socorro ou em alguma rede hospitalar, né? Então, realmente já está sendo tratada pelo médico com aquelas medicações hospitalares pelas quais estão sendo protocoladas, né, no Brasil, né? Que aí nós vamos entrar na outra situação, daqui para frente, vamos falar um pouco sobre o tratamento, que é a hidroxicloroquina, né, junto com a azitromicina, que a gente tem se ouvido falar muito, apesar que os estudos científicos são muito recentes, né, a gama da doença ela é muito recente para falar sobre a certeza ou não, mas é o que nós temos em mãos, e aquilo que temos em mãos tem que ser usado, né, já que é para salvar. E me desculpa o modo até grosseiro de falar, mas aquilo que infelizmente não mata não engorda e vice-versa, né? Então, se é isso, vamos usar isso. Concorda? Exatamente. Bom, o tratamento do Covid, né? Isso. Então, o tratamento do Covid, nós demos sorte, doutor Delcio, que nós pegamos a situação diferente da China, que inaugurou o Covid-19, nós já pegamos uma situação de experiência na Europa e na China, né, e também nos Estados Unidos. Então a gente teve a oportunidade de se preparar para realmente para a chegada do Covid-19 aqui no Brasil. E aí alguns estudos realmente de pouca duração, justamente porque o Covid-19 surgiu no final do ano passado, né? Então eles vêm testando várias drogas na intenção realmente de encontrar alguma droga eficaz contra o Covid-19. E dentre essas drogas, realmente, a medicação que parece que mais teve resultado
foi mesmo a cloroquina ou hidroxicloroquina, que é um medicamento antimalárico, né? Usado no tratamento da malária e também no tratamento quimioterápico, né? Mas é muito importante, gente, que esses medicamentos sejam usados só com recomendação médica, né? Não é um medicamento isento de contraindicação, né, doutor Delcio? Sabendo, tem um tratamento, tem um protocolo para cada tipo de tratamento, né? Essa droga ela tem as dosagens para a questão malárica, tem a questão da quimioterapia, né? Os protocolos e as dosagens para cada tipo de medicamento. Então não é simplesmente chegar na farmácia e comprar, e como tem sido feito, a revirir a medicação e automedicar, porque ela também tem os seus riscos de alta dosagem, não é isso? Exatamente, nem só alta dosagem, né? Na mesma dose que ela trata, ela mata. Né? Se o paciente já tem arritmia cardíaca, ele já usa um antiarrítmico, né? Ou ele já tem insuficiência renal, então ele já tem, já faz hemodiálise, ou pior ainda, não faz hemodiálise, é um pré-dialítico que a gente chama, né? É o estágio final da insuficiência renal, mas ele ainda não faz hemodiálise ou terapia de substituição renal. Então, esses pacientes, eles podem morrer por causa do uso do medicamento, né? Então, ele é um medicamento e, como todo medicamento, ele deve ser usado realmente com recomendação de um médico, no momento apropriado. Nós não vamos usar hidroxicloroquina para casos leves de Covid-19, tá certo? Pelo menos não por enquanto. Enquanto a ciência não mostrar para a gente que isso é válido, nós não vamos fazer experiências com nossos pacientes, tá ok? Então, os medicamentos hoje utilizados no tratamento Covid-19, além dos sintomáticos, né, doutor Delcio, nós vamos usar o oxigênio, nós vamos usar antibióticos na possibilidade de uma pneumonia bacteriana associada ou não a esse quadro viral, né? Nós vamos usar a azitromicina, que já tem se mostrado também benéfica. Outros medicamentos estão em estudos, como o retroviral, que é o ritonavir. Ivermectina. Né? A própria ivermectina, né? Que é um antiparasitário também, já tem alguns estudos acontecendo, muito interessante. E agora o Brasil, né? Mostrando aí a sua capacidade de produzir ciência, né? Em São Paulo, eles já realmente levantaram a capacidade do Covid-19 de provocar uma embolia disseminada no pulmão. Então lá está surgindo protocolos do uso de anticoagulantes em algumas situações que podem acontecer no agravamento do Covid-19. Perfeito. Doutor Eduardo, o assunto ele é muito vasto, né? Ele é grande, né? E a gente de repente não vai conseguir abranger tudo hoje. Mas o que eu quero deixar aqui para a população é a gravidade da doença. Então nós passamos aqui várias situações, né? Situações como se pega, né, a doença, como você faz o manejamento dentro de casa para estar evitando o contágio secundário, né, dos familiares, de filhos, né, o tratamento, como você está fazendo, como o médico hoje em dia está fazendo com o diagnóstico, né? Mas a gente gostaria de focar aqui aquilo que mais importa hoje, que é realmente a letalidade e a mortalidade, que preocupa realmente o ser humano, né? Quando se fala de vida e vida não tem valor, então, por que não tem valor? Porque realmente o bem maior que você tem, não é isso? Então não tem valor financeiro, né? Mas o valor dela é muito grande, né? O valor que você vive no dia a dia. Então você fala hoje de jovens igual a Mariana, um jovem de 44 anos que morreu, né? Não tendo nenhuma doença secundária. Temos relatos na Inglaterra hoje de jovens de 16 anos, né? Dentro de escolas também com nenhuma doença secundária. E me deixou muito preocupado a situação de ver os bancos superlotados, as loterias hiper mega lotadas, os supermercados lotados, né? E a todo momento sendo enfatizado na televisão, nas rádios, nas mídias da internet, né? Para ficar dentro de casa, que hoje o único meio que a gente conhece de evitar essa contaminação rápida no meio popular é usar o respaldo domiciliar, não ter contato com o próximo, né? Qual que é a mensagem hoje que a gente pode estar deixando aqui mais afinco para essa população de Itabiranga, doutor Eduardo? Delcio, eu vou fazer aqui uma comparação. Se eu tiver 10 pessoas para cobrir
e eu tiver 5 cobertores, quantas ficarão sem se cobrir? O que acontece não é que o vírus é muito letal, mas se eu tiver se esse vírus acometer rapidamente muitas pessoas, se eu pegar 5% apenas, e aí, gente, eu vou falar para vocês, 80% das pessoas que tiverem Covid-19 terão sintomas leves, vão ser tratados em casa. 20% terão as formas moderada a grave. Cerca de 5% vão precisar de um ventilador mecânico. Então vamos pegar uma população de 10 mil pessoas. Vamos supor que em Itabira, 10% de Itabira fosse infectado com o vírus Covid-19. Então nós teríamos 10 mil pessoas, nós teremos 80% de 10 mil, nós teremos 8 mil pessoas tratadas em casa, correto? Dessas 8 mil, 2 mil serão hospitalizadas. E desses 2 mil, 500 pessoas, é isso mesmo, doutor Delcio? Exatamente. 2.500 pessoas. Não, desculpa. De 10 mil, 50 seria 50 pessoas? Exatamente, desculpa. Então, de 2 mil, nós teríamos 2 mil hospitalizadas, de 2 mil, 50 pessoas precisariam de respirador. E eu estou falando, gente, de uma capacidade, de uma infecção de 10% só da população. Não estou falando os outros 13 a 14 municípios que dependem de Itabira como referência, que também podem ter 10% da população infectada. Então eu preciso de 50 ventiladores mecânicos, né? Certamente acima da capacidade de Itabira de atender. Isso sem contabilizar aqueles doentes que vão precisar de ventilador por outras doenças, pela insuficiência cardíaca descompensada, pela insuficiência respiratória do enfisema, pelo AVC que a pessoa teve, né, um derrame, né, doutor Delcio? Então as outras doenças também vão continuar acontecendo, né? Os traumas que são levados pelo SAMU, e aí nós não teremos cobertor para cobrir todo mundo no frio. E é aí que a doença mata. E aí ela vai matar porque a gente não tem como realmente atender e dar o suporte que essa pessoa precisa, que é, em resumo, também, por fim, é o próprio ventilador mecânico. Na Europa, na Itália, que tem uma condição de saúde, de sistema de saúde muito mais rico, né, infinitamente superior ao sistema de saúde único do Brasil, e mesmo privado, né, aconteceu muitas mortes realmente por falta de estrutura. Tá? Então, o que mais me preocupa dessas pessoas na rua, doutor Delcio, é que elas não estão entendendo que não se trata da letalidade da doença, se trata da capacidade, a capacidade maior do vírus em passar de uma pessoa para outra e levar 20% dessas pessoas para o hospital. Então, ele não vai matar a maioria, mas ele pode causar a morte dessas pessoas por falta de estrutura mesmo no serviço de saúde. E uma situação que você falou das demais doenças, né, como infarto, AVC, derrame, né, como assim chamado popularmente, o risco que nós estamos correndo agora no inverno das doenças virais, não só como Covid-19, coronavírus, como dengue, chikungunya, não é isso? A própria H1N1. Então nós temos o risco de correr, a gente estava conversando em off, né? Você chamou de tríplice viral, não é isso? Tríplice epidemia. Tríplice né? epidemia. É isso aí. O que seria essa tríplice epidemia? Doutor Delcio, o que acontece, o que nós estamos correndo o risco aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos e da China e da Itália, né? Nós aqui, além do coronavírus, nós temos a dengue, todos os anos, né? Mata muita gente, né? Nós temos o H1N1, né? E aí nós estamos em risco porque todo o programa de prevenção da dengue, né? As medidas para combate ao mosquito, não é verdade? A distribuição dos repelentes para gestante tem mais de um ano que não chega no Serviço Único de Saúde, né? A capina dos lotes está atrasada, né? O trabalho dos agentes de endemia também está atrasado, está comprometido também pelo Covid-19.
né? E a vacinação para o H1N1, né? Nós estamos vendo aí uma vacinação manca. Por quê? Porque falta doses de vacina a todo momento. Então, realmente, a gente está num período muito crítico aqui no Brasil e correndo o risco de termos não só uma epidemia de Covid-19, mas 3 epidemias de dengue, chikungunya, zika, mais influenza H1N1, né? Mais Covid-19. Dando importância hoje em dia, infelizmente, só ao Covid, né? O vírus da vez, né? O vírus da vez, esquecendo das demais doenças, não é isso? Doutor Eduardo, é um assunto, como a gente falou, muito vasto, né? Eu gostaria de deixar aqui um abraço imensamente para a população de Itabira, para aqueles demais pessoas que vão ver, né, irão ver o nosso vídeo. Ele vai estar no YouTube, Instagram, né, no site do Mirai, né, TV, na TV SEAD. E eu deixo aqui para o senhor fazer as colocações finais. Eu tenho certeza que outras pautas virão, né? E é um prazer imenso estar aqui com o senhor, que é um grande amigo, né? Acima de tudo, é uma pessoa de extrema competência, senão eu não me sentiria tão à vontade de ser o primeiro convidado desse projeto que se inicia hoje. Bem, doutor Delcio, então como mensagem final, eu queria fazer um apelo à sociedade itabirana para que todos mantenham, ao menos até o final deste mês, o isolamento social proposto, conforme foi proposto mesmo pela Secretaria Municipal de Saúde, né? E também não se esqueçam que, além das medidas básicas e além do uso da máscara, né, é muito importante que a gente tenha consciência, né, e respeite todas essas medidas para evitar realmente a transmissão do Covid-19, a disseminação desse vírus por nossa cidade. Nós ainda estamos numa situação privilegiada, né, do ponto de vista epidemiológico, aí com comparação a algumas cidades como Belo Horizonte, Divinópolis, Mariana e tantas outras cidades que já têm bastante casos confirmados. Mas essa situação confortável, ela pode desaparecer nos próximos dias se continuar acontecendo, né, doutor Delcio? Filas da Caixa Econômica Federal, as pessoas praticamente se tocando, né, na fila, fila das lotéricas. Eu estive no supermercado sábado, eu tive que sair do supermercado porque realmente não havia nenhuma condição segura, né? E o uso da máscara, viu, gente? Eu faço o apelo para que vocês usem as máscaras caseiras, que seja caseira, não há nenhum problema disso, né? Vamos respeitar então aí, né, na internet já tem vários gabaritos mesmo de como fazer uma máscara caseira eficaz, né, e que a gente pode usar. É isso daí, é o que a gente espera, é que todos fiquem em segurança e para que a gente consiga vencer mais essa dificuldade aí do Covid-19. E se a população tiver qualquer dúvida, né, sobre sintomas, como fazer com corona ou Covid-19, né, tem um telefone, né, que chama Covid... É o Coronafone. Coronafone, né? Isso. Que é o 3839... 2133. 2133. Então, telefone 3839-2133. É o telefone Coronafone. As pessoas podem estar ligando e tirando suas dúvidas. Exatamente. Então, quem tiver sintomas gripais e tiver na dúvida, será que eu tenho Covid-19? O que fazer? Eu vou ao posto de saúde ou eu vou ao pronto-socorro? Né? Liga para esse telefone, 3839-2133. Se tiver à noite, pode ligar no SAMU também, né? Para que você seja orientado e vá para o destino correto que você tem que ir para ter assistência médica adequada no seu caso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, doutor Delcio, obrigado a SEAD e obrigado a oportunidade também à TV Mirai.